Seja muito bem-vindo à terceira e última aula da série, onde eu te mostro uma estratégia completa que vai possibilitar com que eu consiga operar com um valor de até $1 milhão. Por isso, se tu ainda não viu a aula 1 e a aula 2, eu vou deixar aqui na descrição para tu entenderes de forma simples e organizada a sequência de análises que a gente precisa identificar para entender que é uma boa operação. E para ti que já assistiu a primeira e a segunda aula, parabéns por estar aqui na terceira aula para aprender mais comigo. Então, sem mais demoras, agora a gente vai falar sobre regiões de interesse. As regiões de interesse vão ser regiões que vão nos dar precisão no nosso ponto de entrada. É onde o ativo precisa cravar ali para nós depois diminuirmos o time frame e buscarmos por um gatilho de entrada. Por isso, acompanhe aqui comigo no gráfico. Então, na aula anterior, eu dei um pequeno spoiler de que aqui nós teríamos um FVG e essa seria a melhor região para nós especularmos um long em Bitcoin. Então, como prometido, agora eu vou explicar em detalhe. O que é um FVG? É um Fair Value Gap, ou seja, um gap é um intervalo, é uma ineficiência. G, por que tu chama de ineficiência ou um intervalo? Vamos analisar aqui juntos este movimento aqui de alta. Vocês concordam comigo que eu tive aqui uma ineficiência por parte das negociações, ou seja, eu tive muito mais compradores do que vendedores. Basicamente, eu não tive vendedores nessa movimentação aqui. E a gente sabe que para uma negociação acontecer, nós precisamos de um lado compradores e de outro lado vendedores. É exatamente essa negociação entre quem está comprando e quem está vendendo é que fazem o preço se movimentar. Então, se aqui nesse movimento eu só tive compradores, o preço está desbalançado, ele está desequilibrado, ele gerou o quê? Uma ineficiência. E aí a gente vai marcar essas ineficiências com o FVG. Georgia, como é que tu vais fazer essa marcação? Vou aproximar aqui bem para tu perceberes exatamente o que eu quero falar. Para nós conseguirmos traçar uma ineficiência, nós vamos precisar de 3 candles, ou seja, eu vou chamar este aqui como candle número 1, este aqui como candle número 2 e este aqui como candle número 3. O candle do meio vai ser o mais relevante para nós entendermos aonde está essa ineficiência. Então, trazendo aqui um exemplo bastante engraçado, pensa que isso aqui é um sanduíche, onde aqui eu tenho um pão, aqui eu tenho outro pão e aqui eu tenho um recheio. Já agora deu uma fome? Então, continuando aqui no gráfico, vamos entender que este recheio aqui vai ser o quê? Vai ser a nossa ineficiência, mas como que a gente vai identificar isso? Nós vamos considerar a máxima desse pavio do candle número 1, então eu venho aqui com essa linha e vou marcar exatamente assim, ó, bem certinho no pavio, ó, tá vendo? E depois vou marcar a mínima do candle número 3. Nesse caso aqui, vejam que eu não tenho pavio, ok? Por quê? Porque o movimento de alta foi tão forte que nem sequer eu tive vendedor que jogou o preço para baixo primeiro antes de subir, como eu tive nesse candle aqui. Vejam, eu tive só força de alta. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho pavio, vai o corpo mesmo, tá? Então, aqui, ó, beleza? Muito bem. Então, este intervalo entre a máxima do pavio ou do corpo do candle número 1, entre o pavio ou o corpo do candle número 3, vai ser o nosso FVG. Então, se eu tivesse que marcar aqui o nosso FVG, seria daqui até aqui em baixo, tá certo? Eu utilizo essa ferramenta aqui, ó, que é o retângulo, tá? Inclusive já tá na minha barra de favoritos, mas tu pode pesquisar aqui do lado, que agora a gente vai ver, então, que é esse aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cima para baixo. Seleciona aí já na tua barra de ferramentas como favorito e faz aqui, então, essa marcação. Já agora eu vou mostrar como é que funciona a configuração dessa ferramenta. Eu venho aqui em Style,
Aqui eu deixo sem borda, deixo com essa linha intermediária que tu vais entender nessa aula porque que ela é relevante. E o background, tu escolhe a cor que quiseres. Eu deixo essa cor aqui meio que roxinha, mas nem parece cor, né? Na opacidade 6, por isso fica bem fraquinho assim, dessa forma, tá? Então, essa linha intermediária é a linha mais relevante de toda essa ineficiência, ok? Então, idealmente, é quando o ativo crava nessa região. E eu gosto de marcar assim, ó, dar nome aos bois, né? Aqui não tem boi, mas é FVG. Então, eu gosto de escrever assim, ó, FVG H4. Por quê? Porque daí fica bem organizadinho, eu sei qual foi o time frame que eu marquei. Lembrando que quanto maior for o time frame, mais relevância essa ineficiência tem, ok? Então, se eu marcar uma ineficiência em H4, ela é mais relevante do que uma ineficiência que eu marquei em 30 minutos, por exemplo, beleza? Mas a partir de 15 minutos, nós já podemos considerar uma boa região, tá certo? Então, muito bem, esse aqui é um FVG. Georgia, não entendi, não tem problema, eu tenho paciência. Mais do que tu imaginas, vamos explicar de novo. Vamos entender aqui outro local que eventualmente até o preço cravou e depois seguiu adiante, tá? Aqui, deixa eu ver, não, nesse aqui não cravou, acho que foi no semanal. Olha aqui que bonito, tá vendo? No gráfico semanal, vamos lá entender aqui juntos o que o Bitcoin fez. Lembra do que eu acabei de dizer, quanto maior o time frame, mais relevância tem. Então, o semanal, o mensal são os mais relevantes. Claro que, em alguns casos, eu vou para esses time frames maiores. Na maioria das vezes, não precisa, tá? Mas vamos lá. Então, olha só, este candle aqui foi um candle que gerou um FVG, uma ineficiência. Então, eu vou chamar este aqui como candle número 1, esse aqui como candle número 2 e esse aqui como candle número 3. O que é que eu vou utilizar para ser relevante a minha marcação? Então, eu vou utilizar a máxima do pavio do candle número 1. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar branquinho, ó, pronto, tá aqui. Então, a máxima do pavio do candle número 1. E depois vou marcar aqui, ó, a mínima do pavio do candle número 3. Então, o que estiver aqui no meio é a minha ineficiência. Então, aqui eu venho com um retângulo, tá? Vou ser sincera, eu não marco com essas linhas, eu tô marcando só para fins didáticos, eu já vou direto com o retângulo, ok? Então, vou aqui com o retângulo, ó, daqui em cima até aqui embaixo, e vejam só o que é que aconteceu. Aqui, o ativo, ele caiu e veio buscar o quê? Veio buscar esse FVG, ou seja, ele fechou essa ineficiência, ele equilibrou a negociação. Como assim equilibrou a negociação, G? Porque este candle aqui, ele gerou muito mais compra do que venda. Então, o ativo, qual que é a lógica, né? Ele tende a voltar nessa região, equilibrar o preço e depois, eventualmente, voltar a subir. Ou então, eu posso explicar de outra forma também fácil, que essas ineficiências aqui, neste caso, como o candle foi de alta, representam o território dos compradores. E quando a gente analisa o gráfico, a gente vai entender que o tempo todo os compradores e vendedores, eles disputam o quê? O que todo mundo disputa, né? Território. Então, aqui, sempre que nós vermos uma ineficiência, que nesse caso aqui é de alta, que foi formada por este candle aqui, observa bem o formato desse candle. Ele tem o corpo grande, ele tem um pavio pequeno, ele mostra muita força de alta. Então, esse aqui, ó, é o território dos compradores. Então, os vendedores até jogaram o preço até aqui embaixo. Mas quando o preço chegou aqui, o que é que os compradores disseram? Disseram o seguinte: aqui não, queridinho, aqui o território é nosso, aqui quem manda somos nós. Então, veja bem, regra, a gente nunca pode vender em um território comprador e vice-versa, a gente já vai ver uma ineficiência de venda. Então, anota aí. Regra, a gente nunca pode pensar em vender aqui
Por quê? Porque é um território comprador, vai ser stop na certa, é que não vai pensar duas vezes, entendeu? Aqui a gente só vai pensar em comprar. O ativo se aproximou dessa região, é uma região de compra, aonde os compradores vão defender o seu território. E não é por coincidência que o ativo fez o quê? Ele parou aqui e começou a subir. É claro que nem todo o território do comprador vai ser devidamente defendido como este aqui foi. Às vezes a força vendedora ganha da compradora e aí o que o ativo faz? Ele rompe essa região. A gente já vai entender que quando acontece isso, também é um ponto bastante relevante para nossa análise. Agora vamos procurar aqui no gráfico um território vendedor que foi defendido. Olha só, aqui eu tenho um candle grande, comprido de baixa, mas eu tenho ineficiência gerada aqui? Não tenho, olha só. Este aqui é o pavio do candle número 3, este aqui é o pavio do candle número 1. Então, olha só, eu não tenho nada aqui no meio de ineficiência. Por quê? Porque eu tenho pavis que se sobrepuseram, vamos assim dizer, tá? Então, aqui eu não tenho ineficiência nenhuma. Agora, olha só que interessante o que é que aconteceu aqui. Pois bem, vamos analisar este aqui como candle número 1, este aqui como candle número 2 e este aqui como candle número 3. Exatamente isso. Deixa eu até apagar essa marcação aqui. Pronto. Então, nós temos uma ineficiência aqui no meio? Nós temos. Eu vou considerar, vamos lá, a mínima deste pavio aqui, que é o candle número 1, e vou considerar a máxima do pavio do candle número 3. Então, o que estiver aqui no meio é o que? É a minha ineficiência, certo? É o território vendedor, não tem escapatória. Muito bem, vamos marcar? Vamos marcar. Então, daqui até aqui é o meu FVG. Ih, Georgia, mas olha só o que aconteceu. O ativo não respeitou essa região vendedora. O que o ativo fez? O ativo subiu. E subiu com pouca força ou com muita força? Com muita força. Olha só como o ativo fez aqui o quê? Fez um candle comprido, grande. Sempre quando a gente vê candles grandes, com corpo, né, comprido e pavio pequeno, isso significa força de movimento ou então captura de liquidez, tá certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é ineficiência. Então veja, nesse caso aqui, os vendedores não foram fortes o suficientes para quê, G? Para defender o seu território. Então, quando um FVG, ele é... Deixa eu usar aqui o replay de mercado para te ver melhor aqui essa situação, tá? Então, quando um FVG, ele não é respeitado, ele passa a mudar de nome. Ele passa a ser um IFVG, tá certo? Georgia, o que é um IFVG? É um FVG invertido, ok? Em inglês, Inverted Fair Value Gap, tá certo? Então, vamos entender qual que é o papel que ele tem. Bom, já que ele não foi capaz de segurar o preço quando o ativo subiu, ele tem um papel contrário agora. Ele possivelmente vai segurar o preço quando o ativo cair. Muita gente conhece o conceito de suporte e resistência. E claro, desde que não nivele nem topos nem fundos, aqui o FVG e o IFVG a gente vai considerar também o mesmo conceito, porque ele tem o objetivo de segurar o preço. Então, olha só o que aconteceu. Aqui ele foi rompido. Então, a partir do momento que um FVG é rompido, ele passa a ser um FVG invertido e ele passa a segurar o preço, então. Então, o que a gente tem aqui como análise? Que o ativo possivelmente vai vir até essa região e vai voltar a subir. Vamos ver se é isso que o ativo faz? Vou soltar o play aqui e olha só. Vejam que o ativo veio até aqui,
Lembrando, eu tô aqui no gráfico semanal, mas esse tipo de análise eu poderia fazer a partir de 15 minutos. Quanto maior o time frame, mais relevância tem. Então veja, olha só o que o ativo fez. Ele rompeu, retestou e este pavio aqui significa o quê? Este pavio aqui significa reação por parte compradora. Porque agora esse FVG, ele não é mais território vendedor, ele é território comprador. Por quê? Porque rompeu para cima, tá certo? Aqui os compradores foram mais fortes que os vendedores. E aí eles se apossaram desse território, vamos assim dizer, tá certo? Então, olha só, aqui, mais precisamente próxima a essa linha tracejada, que é a região de metade, né, de 50% de toda essa ineficiência, vai ser a melhor região para nós buscarmos um gatilho de entrada em um time frame menor. Eu até vou soltar o preço para a gente ver o que é que aconteceu. Olha só, esse é IFVG, ele foi responsável por toda essa compra que aconteceu aqui, ok? Olha só como o ativo ele realmente de fato sobe até aqui, claro, depois ele volta a cair. Mas aqui teria dado uma ótima operação de long só por entender que o FVG aqui não foi respeitado, passa a ser IFVG e possivelmente pode ser respeitado posteriormente, ok? Então, sempre que nós tivermos um FVG que não foi respeitado, ele passa a se tornar um IFVG. E se antes ele tinha o objetivo de defender o território vendedor, ele passa a defender o território comprador e vice-versa nas situações, ok? E agora vamos juntar tudo que tu aprendeste comigo na primeira, na segunda e nessa aula para entender essa oportunidade que acabou de dar no Bitcoin, utilizando exatamente o que eu acabei de te ensinar. Então, eu estou aqui no gráfico de 30 minutos do Bitcoin e o que é que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro eu vou identificar onde é que estão as máximas e mínimas do dia anterior. Então, o ativo está trabalhando neste range, ou seja, neste intervalo. Está longe da máxima, está longe da mínima, está mais próximo, mas ainda está distante. Nós podemos também identificar, um trader mais experiente vai identificar que o ativo aqui está numa tendência de baixa, certo? Vai ver que a força predominante é uma força vendedora, que o ativo até subiu aqui, mas está subindo assim, meio se arrastando, fazendo assim, nada muito especial. Então, nesse caso aqui, eu, Georgia, pensaria em uma oportunidade de short, ok? Então, visto que a liquidez mais relevante está distante, o que é que eu iria identificar? Bom, nesse caso, eu prefiro começar pela Fibonacci, tá certo? Então, eu traçaria deste topo aqui até este fundo aqui. Lembra, eu vou traçar sempre em três. Lembra, eu posso traçar em 3 time frames, 30 minutos, 4 horas e diário. A diferença é que, se eu traçar num time frame maior, vai demorar mais para o ativo chegar onde eu quero que ele chegue. Então, para operações mais rápidas, vamos assim dizer, o menor time frame que eu vou escolher é 30 minutos. Então, olha só que interessante. Eu tracei desse topo até esse fundo e olha só aonde o ativo cravou. Ele cravou aonde? Em uma região de desconto. Lembra? A partir de 62 já tá em saldos, já tá barato, ok? Então, a partir de 62% eu já posso pensar em me posicionar. Aí, tu vai perguntar, Georgia, mas o ativo capturou liquidez? Olha só que lindo que o ativo é. Gente, eu sou apaixonada. O mercado é lindo. Acompanha aqui comigo. O ativo capturou alguma liquidez? O que é que eu tenho aqui, meus amigos traders? Digam para mim. 5 segundos para pensar. Eu tenho topos relativamente nivelados. Então, sim, quando o ativo subiu, ele fez a captura de liquidez para só depois cair, tá certo? E o ativo, então, cravou em uma região de desconto. Georgia, mas tá faltando alguma coisa que tu me disseste. O que é que é? Bom, se o ativo já capturou liquidez,
Se o ativo cravou numa região de desconto, o que é que falta? Falta eu entender que o ativo cravou em uma região de interesse. Nesse caso aqui, nós temos ou não temos uma região de interesse? É claro que nós temos. Olha só como essa queda aqui gigantesca causou uma ineficiência. Georgia, como assim? Muito bem, lembra do que eu falei dos territórios dos compradores e dos vendedores? Então aqui eu tenho um FVG, que é o território dos vendedores. Olha só, e como é que eu vou traçar esse FVG? Eu vou considerar o intervalo entre a mínima desse candle aqui, que é o candle número 1, entre a máxima desse candle aqui, que é o candle número 3. O candle do meio, que é o recheio do teu sanduíche, tá? Coloca aí nome de presunto, mortadela, enfim, o que tu gostar mais. Pão com chouriço, aqui em Portugal se come muito chouriço, então diz que isso aqui é o teu chouriço. Olha, até parece, né? Ainda mais dessa cor. Pronto, piadas à parte, mas é para tu entenderes, tá? Este intervalo aqui é a ineficiência. Então, eu vou traçar aqui, ó, com minha ferramenta do retângulo, daqui até aqui, e vou entender, olha só, a captura de liquidez aconteceu dentro dessa ineficiência? Aconteceu. Aconteceu próximo dessa linha tracejada que representa 50% dessa ineficiência? Aconteceu, meus amigos. Então, o que a gente precisava aqui para ser feliz? Precisávamos de um gatilho de entrada em um time frame pequeno, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ou até 5 minutos, para o quê? Para depois especularmos uma oportunidade de short. E muitas vezes, a depender do gatilho de entrada, principalmente se é em 1 minuto, o ativo nem precisa cair tanto assim para pagar o mínimo que a gente precisa, que é o que é, no mínimo, 2 vezes o risco. Eu só entro em uma operação se há a possibilidade do trade me pagar no mínimo 2 vezes o risco, ok? Então, recapitulando, antes de eu pensar em qualquer gatilho de entrada, eu vou fazer para mim mesma 3 perguntas. Primeira, o ativo capturou alguma liquidez? Sim ou não? Se a resposta for sim, eu avanço para a próxima pergunta. O ativo chegou em uma região de desconto de Fibonacci entre 62 a 88? Sim ou não? Se a resposta for sim, eu avanço para a próxima pergunta. Que é, o ativo cravou em uma região de interesse? Que nessa aula eu expliquei o que é FVG e IFVG. É claro que existem outras regiões de interesse também, mas essa só vai aprender quem fazer parte do grupo Hands Off Select. A gente vai aprofundar o detalhe, vai entender em tempo real a movimentação dos ativos e vai seguir uma carreira profissional de trade com a possibilidade de operar com até $1 milhão. Por isso, se tu gostou aqui da minha estratégia, se faz sentido para ti, se tu queres te candidatar a ser uma pessoa selecionada, carrega no link da descrição, fala com o meu time, faz a tua candidatura, que eu fico aqui torcendo para que tu seja selecionado e que a gente possa evoluir juntos cada vez mais. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos que eu postar aqui no YouTube.